O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no meio-campo, está começando mais um podcast da parceria que completou 10 anos nessa semana, né? Muita coisa mudou de lá para cá. Eu acho que a primeira edição só o Lobo estava presente aqui de nós quatro, né, Felipe Lobo? Salve, salve, Matias. Bom se está, amigos, amigas. Foi a primeira edição. Só eu estava de nós quatro aqui. Mas, enfim, essa formação já tem bastante tempo, né? Naquela época era semanal ainda, né? E semanal. De quinta-feira à tarde, né? Eu acho que era de quinta. Eu nem lembro... até dá pra olhar por causa da data, né? Mas era uma semana só. E só dava pra ver ao vivo, Matias, pelo site da Central 3. É verdade, teve época, isso. A live era da Central 3, olha só. Aí uma época a gente migrou pro Facebook, que não deu muito certo. Inclusive, algumas vezes até derrubavam, né, a live por conta dos direitos autorais. Uma doideira. Mas peço pro pessoal que está acompanhando ao vivo aí, comenta aí quem acompanhava o podcast, né, com o nome anterior desde 2015. Aí vamos ver se tem alguém na linha, né, que tá conosco aí nesses 10 anos. A primeira formação foi o Paulo Júnior, o Yamin, o Biratã e eu. O Biratã, que era o nosso editor, né, na época. Então, fomos os quatro. É isso mesmo. E Leandro Stein, outra efeméride da semana são 125 anos do Bayern de Munique, né? Inclusive, queria ouvir seus comentários sobre a seleção de todos os tempos, que eu achei, assim, todos os tempos, tipo dos anos 60 para cá, basicamente, né? Boa tarde, mas é um pouco isso, né? Assim, se a gente considerar que a história do Bayern de Munique ela é muito concentrada, sobretudo na segunda metade dos anos 60, né? Esse período, o Bayern de Munique tem um título do campeonato alemão, enfim, o domínio todo acontece a partir da geração de Sepp Maier, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, então dá para entender um pouco essa concentração. Eu achei que faltou o Matheus, assim, olhando essa seleção, porque é um cara muito representativo, né? Cabe no lugar do Schweinsteiger, eu só digo isso. Eu colocaria no lugar do Effenberg, viu? Eu botaria no lugar do Effenberg. E o Matheus eu acho que seria interessante até para representar dois momentos distintos, né? Porque o Matheus ele tem uma passagem nos anos 80, que é um período muito vitorioso do Bayern de Munique, com o segundo tricampeonato alemão, né? E vamos lembrar que, embora a gente veja esse domínio tremendo do Bayern de Munique, até começar esse domínio com o Jupp Heynckes na década passada, o Bayern de Munique, as maiores sequências eram 3 tricampeonatos, né, nos anos 70, nos anos 80 e depois na virada do século. E então o Matheus representa esse período dos anos 80 que o time chegou a flertar com o título da Champions, mas não conquistou. E ele também é importante ali na virada, no fim dos anos 90, quando ele volta mais veterano. Ele não estava mais no time que ganha a Champions em 2001, mas era um cara bastante representativo. Eu acho um time interessante, assim, e a discussão que para mim é mais pertinente é no gol, né? Porque você tem 3 nomes muito fortes. Se considerar o protagonismo do Kahn por tantos anos, sobretudo nesse título da Champions em 2001, o Maier, que é um goleiro histórico e que faz parte dessa transição do Bayern de Munique, está presente em 3 títulos da Champions, e o Neuer, que é um cara também revolucionário para a posição, enfim, o escolhido foi o Neuer, mas o Neuer, ele chega depois, tem essa questão do que ele oferece para a posição, mas acho que é uma discussão boa também em relação à posição dele. E aquilo que você falou, Matias, é interessante como são poucos estrangeiros, né? Os únicos 2 representados são Robben e Ribéry,
e o resto uma colônia alemã muito grande. Acho que as duas grandes unanimidades, né? Beckenbauer e Gerd Müller. É interessante como o próprio Beckenbauer falava que o Gerd Müller é o jogador mais importante da história do Bayern de Munique. Tudo bem que tem uma questão de amizade, mas dá para concordar, porque o Gerd Müller é o cara que ele é até mais ativo que o Beckenbauer nessa transformação dentro de campo, embora o Beckenbauer seja uma liderança clara, e aí, período depois, sobretudo como dirigente do Bayern de Munique, é um personagem maior, mas como jogador, talvez o Gerd Müller seja, de fato, o maior jogador do Bayern de Munique, à frente até do próprio Beckenbauer. E esse comentário eu fiz no grupo de apoiadores do meio campo, né? Quem quiser saber mais, entre lá no canal do YouTube. Se você está acompanhando ao vivo agora, é só clicar ali embaixo, né, no Seja Membro. No ícone, no Seja Membro, que a gente tem alguns debates, né, conversas ao longo da semana aí, entre as duas gravações. E só queria saber também do Stein, né, para fechar aí o assunto em relação ao 125º aniversário do Bayern de Munique. Qual que você acha o brasileiro mais representativo do clube? Eu acho que eu pegaria o Elber, viu? Porque o Elber foi um cara muito importante na reconquista da Champions, né? Vamos lembrar que o Bayern de Munique passou 25 anos sem conquistar a Champions. Ficou ali aquele período desde 76, quando consumou o Tri, até reconquistar em 2001. Então, pensando assim, de bate-pronto, eu escolheria o Elber. Bueno. Bruno, só boa Bruno, tarde. Boa tarde. Só para complementar esse negócio do Bayern, porque acho que a comparação Neuer, Sepp Maier, Oliver Kahn é curiosa quando do quanto é difícil, né, comparar épocas diferentes, que é uma coisa que a gente sempre fala, mas principalmente a época de hoje, né, que você tem esses super clubes super dominantes com os times do passado, né? Porque você olha para os números, o Neuer deve ter, sei lá, 10 Bundesligas e tipo... e aí você compra, mas o Sepp Maier ganhou só 3 ou 4, sei lá. Mas não é a mesma coisa, né? Tipo, lógico, o domínio do Bayern de Munique hoje é fantástico, é histórico. Mas você tem que conseguir dar o peso por que significava um tricampeonato na década de 70, nas décadas passadas, e do que significa isso agora, né? Tem alguns feitos do passado que, quando você coloca na régua do presente, eles parecem até banais, mas no momento em que eles foram feitos, eles foram muito mais importantes, né? Não preciso falar isso para você, né, Matheus? Matias? Você é historiador, né? Você entende muito bem esse conceito. E Bonsa, o que é mais difícil? Ganhar o Brasileirão por um clube da região norte ou quebrar a hegemonia dos 3 grandes clubes de Portugal? Foi mais difícil ganhar o Brasileirão com o Paysandu, viu? O que eu fiz esse vídeo lá pro meu canal, pro Bonsa FM, e também tentei ser campeão português com o Casa Pia, né? No campeonato lá que todo mundo, basicamente só Portugal, Porto Sport e Benfica ganharam, né? Além do Belenenses e do Boa Vista. Em toda a história do campeonato português, foi mais fácil que o Casa Pia. O Paysandu foi um pouquinho difícil, eu tive que suar um pouco. Mais temporadas, tive que entrar mais vezes. Isso. E falando em zebras, né? Tivemos uma semana repleta aí de surpresas, não só na Libertadores, mas em Copas Nacionais também. Mas vamos começar, né? Eu acho que pelo grande assunto da semana, que foi a eliminação do Boca Juniors na segunda fase preliminar da Libertadores em plena Bombonera para a Aliança Lima. E assim, pensando, né, nos 180 minutos do confronto, eu acho até que a Aliança Lima nem precisaria dos pênaltis, porque jogou mais nesse período todo, né? Acabou sendo surpreendida ali no começo do jogo, né? Uma falha do Trauco, né, que passou pelo futebol brasileiro recentemente, mas soube, né, reagir, fez o gol de empate com o Hernan Barcos. Depois o Boca voltou a ficar à frente do marcador, martelou, mas não conseguiu fazer o gol que daria a classificação. Tivemos, né, a disputa de pênaltis e
toda a polêmica, né, envolvendo o Marquezin, que pediu para ser substituído, enfim, já tinha passado, né, por eliminações recentes nas penalidades quando defendia o Grêmio, né, no qual ele não conseguiu protagonismo, mas temos aí, né, a grande novidade de que o Boca ficou sem calendário sul-americano para o restante do ano. É curioso, né, Matias? Porque se fosse para escolher o melhor jogador do Boca nesse confronto, eu tenderia a escolher o Marquezin, assim, no geral, porque, sobretudo pelo jogo em Lima, né? Ele acaba fazendo defesas decisivas, ele é bastante exigido, garante, de certa maneira, essa derrota por 1-0, que não é tão penosa para voltar para a Bombonera e para, enfim, tentar buscar a classificação, né? E o Boca... no geral, é um time que, assim, a gente tem visto cada vez mais o Boca perder sua força continental, né? Isso é um processo longo, se a gente considerar, por exemplo, como o Boca foi superado pelo River repetidas vezes, né? E nesse caso continental, o predomínio no confronto era do Boca, mas mesmo nas temporadas recentes, né? Um Boca que chegou à final da Libertadores numa maneira claudicante, empatando muitos jogos, e em temporadas recentes também teve falhas, teve quedas emblemáticas nas competições continentais, mas não tanto quanto essa, né? Porque ela tem um preço muito caro, sobretudo pensando em questão de calendário, pensando em questão de dinheiro que poderia ser gerado com uma participação na fase de grupos da Libertadores, né? E um Boca que já tinha sofrido para conquistar essa vaga na Libertadores, ainda que tenha descolado isso, mas não era um time que transmitia confiança, né? E até assim, a própria escolha do Gago eu acho bastante questionável, porque é um treinador que, de início na carreira dele, ele prometeu bastante, né? Até pelo estilo de jogo, pela famosa gagoneta. Só que é um treinador que, quando chega o momento decisivo, ele teve dificuldades em diferentes trabalhos, né? E esse retorno ao Boca Juniors mostra também como o time estava sem ideias, assim, a diretoria não resolveu apostar em algo que já não tinha sido necessariamente brilhante, e um time que é limitado dentro de campo, né? Não é um Boca, quando você olha os nomes assim, está longe de chamar a atenção. Foi um time que se mostrou deficiente em Lima, e em Buenos Aires teve dificuldades, né, para conseguir matar o jogo. E aí a gente pode discutir os próprios erros do time, a maneira como permite o empate da Alianza Lima muito rápido, os gols perdidos no final, sobretudo a chance clamorosa desperdiçada pelo Cavani, que ele fura a bola na pequena área já no apagar das luzes. Então é um Boca que, enfim, não surpreende nessa queda, considerando esse histórico mais recente, uma Alianza Lima que vem investindo, né? Trouxe bons jogadores para essa própria temporada, também tem uma lista razoável de medalhões contratados nos últimos anos, é um time experiente, cascudo, até para superar problemas que a Alianza Lima teve recorrentes nas competições continentais desde a última década, né? Antes até da última década, com sequências de derrotas muito grandes, dificuldades para avançar para os mata-matas. Então essa classificação sobre o Boca Juniors acaba premiando também esse trabalho da Alianza Lima. E só para botar uma discussão que eu acho pertinente, e aí é algo que vai além de ser o Boca Juniors, enfim, a gente pode discutir qualquer time, mas esse regulamento das duas fases preliminares da Libertadores, que eles não concedem repescagem para os times eliminados, é muito ruim. E aí vai além do Boca, a gente vai falar sobre Corinthians e o CV. O CV se mostrou um time de muita qualidade contra o Corinthians, um time valente, né, que conseguiu competir, foi a terceira colocada do campeonato venezuelano, e em 180 minutos, que toma um gol do Yuri Alberto no fim, acaba eliminada, acaba encerrada a temporada continental, quando você tem ainda na Copa Sul-Americana, por exemplo, o Venezuela 8, que é o Caracas, que veio de uma temporada muito ruim, ainda tem chance de classificar para a fase de grupos, de gerar receita, de ter essa visibilidade, enquanto uma temporada que era muito boa da UCV, né? Vamos lembrar que é um time histórico, que foi o primeiro campeão profissional do futebol venezuelano, é a dona do estádio
Universitário, né, de la UCV, que é a antiga casa, né, da seleção venezuelana, não está jogando de maneira recorrente, mas é um time... Onde o próprio Caracas manda os seus jogos. Né? Exato. E a temporada acaba em 180 minutos, né? Então eu acho que é algo passível de discussão há muito tempo, né? A gente vê o exemplo que tem na UEFA, e a Conmebol gosta tanto de copiar a UEFA. Na UEFA isso é bem feito, né? Porque os times da Champions, eles podem ser eliminados nas preliminares, mas eles ganham uma sobrevida ou na Liga Europa, ou sobretudo na Conference, né? Agora com esse sistema repescando os times campeões nacionais de ligas menores, ganham chance por um novo caminho de disputar uma fase de grupos continental a partir desses mecanismos de rota dos campeões, rota da liga, enfim. Então seria interessante para a Conmebol rever. A gente sabe que não é simples, porque a gente conhece a Conmebol e que sempre tem uma politicagem envolvida no meio, mas o caso do Boca Juniors ser eliminado nesse momento, acho que é um capital político muito forte para se discutir essa questão que, de fato, é pertinente, né? Sem passar o pano para o Boca, sem falar, de fato, dos deméritos do Boca Juniors, mas seria interessante ter essa possibilidade de uma repescagem, porque são 11 times eliminados nessas duas fases prévias da Libertadores em apenas 180 minutos, e aí você tem, além dessas histórias de ascensão como da UCV, você tem muitos gigantes que poderiam fazer bom papel também numa Sul-Americana, mesmo que entrassem na preliminar e tivessem que conquistar em campo a vaga na fase de grupos, mas você tem Strongest, você tem Boca, você tem Independente Santa Fé, Defensor, enfim, muitos times de camisa que vêm sua temporada encurtada porque a Conmebol não prevê esse sistema, né? Só os eliminados da terceira fase conseguem a vaga direta na fase de grupos da Sul-Americana. E aí acho que tem até outra discussão que é possível, que é brasileiros e argentinos ganharem vaga direta na fase de grupos da Sul-Americana, que também... Porque semana que vem, inclusive, tem a pré-Sul-Americana, que é o confronto nacional, né? Que daí os 8 demais filiados, né? Os 8 demais filiados da Conmebol fazem playoffs, né, para decidir os 2 representantes que irão para a fase de grupos, né? Porque classificam 4 por país, tirando Brasil e Argentina, mas só 2 irão à fase de grupos, né? Até por conta disso, a Bolívia, por exemplo, mudou, né, o sistema de classificação para as competições sul-americanas, dando prioridade, né, para quem ficou em terceiro e quarto ir para a Sul-Americana, porque tem mais chance de ser bem sucedido. Na verdade, o terceiro é o Strongest, né, que foi para a segunda fase, mas o oitavo, por exemplo, que era o Blooming, foi para a primeira fase preliminar da Libertadores e daí acabou sendo eliminado nas penalidades para o El Nacional. Porque é o próprio caso da Venezuela, né, que é muito bom para representar. O CV pegou o Corinthians, que é um time com receitas muito maiores, com uma tradição continental muito maior, enquanto o Caracas vai ter um confronto doméstico para conseguir essa vaga na fase de grupos, né? Um caminho muito mais fácil, até porque essa fase doméstica é preguiçosa, né? Para economizar dinheiro, enfim. E a própria vaga direta para argentinos e brasileiros, eu acho que tem discussão, porque a gente sabe que o último brasileiro, muitas vezes, ele está numa classificação culposa para a Sul-Americana, né? Então, acho que é algo válido e talvez essa queda do Boca precoce, pelo menos, permita um debate que já devia existir há muito tempo. O Alianza Lima acompanhou boa parte do meu trabalho no site antigo, porque toda vez que eles faziam um jogo contra um brasileiro, né, eu tinha que fazer notas sobre o Alianza Lima, eu fazia essa pesquisa, né? Tipo, é sério que eles não ganhavam um jogo de Libertadores desde 2012? Aí você ia lá e, tipo, realmente, era sério. E eu esperava o dia em que ele ia quebrar esse jejum, né? E quebrou em 2023. Mas ainda assim foram 11 anos sem ganhar um jogo de Libertadores, né? E desde então não ganhou nenhum mais também, até essa campanha agora na fase preliminar, né? Então é esse o clube que eliminou o poderoso Boca Juniors, que ainda assusta o torcedor brasileiro pela aura e pela camisa e pelo estádio, não tanto pelo futebol, porque, como o Stan já explicou muito bem, né? Assim, o momento do Boca não é dos melhores, mas ainda assim, né, quando você olha para a escalação do Boca, tem tanto jogador experiente, né, que já passou por tanta coisa, que você espera que é justamente nesses momentos em que, beleza, o time não é tão
qualificado tecnicamente, talvez não tenha tanta perna, mas os caras têm experiência. E aí, um dos mais experientes, né, tem a bola do jogo e perde o gol. Para mim foi um daqueles gols que o Cavani sabia onde ele estava, ele viu a bola vindo, ele viu que não tinha marcação e a cabeça dele desligou, falou, pronto, é gol, né, antes dele fazer a finalização. Então ele não concentrou direito na finalização, porque já... E é um negócio estranho para um cara de tanta experiência em fazer gols, né? Ele poderia comprar a Punta del Este inteiro só com o que ele ganhou fazendo gols. E depois dos pênaltis, né? O Velasco claramente ia perder, né? Ele é o cara que, tipo, ele dá uma hesitação ali de uns 3 segundos, que você olha e fala, não vai ser o melhor pênalti. Maior contratação da última janela de transferências também, né? Foi com essa responsabilidade bater o pênalti decisivo, né? E bom wonderkid de Futebol Manager. E só pra terminar, a estética do Barcos é maravilhosa, né? Porque você vê, tipo, jogador assim de, sei lá, 39 anos, tipo Modric, ele ainda é o mesmo Modric de 12 anos, né? O Barcos não, você olha pra ele e fala, esse cara tem 40 anos, né? O tempo passou. Se não tiver mais, se não tiver 46, Ele é quando cabeludo, né? Quando ele era... Não, principalmente. Ele era o calvo cabeludo e agora nem isso, né, sobrou, né? Nem essas madeixas ele tem mais, né? Ele já era careca cabeludo no Palmeiras, né? Já era meio aquele Alcindo, né? Passa 0, Marcos, eu recomendo. Tipo, vai melhorar, né, o seu visual. Vai melhorar. Dá uma rejuvenescida, né? Mas acho que até vale ressaltar o que você trouxe na nossa discussão de pauta aqui, Matias, porque na nossa imagem, você que viu pelo YouTube, a nossa thumb traz o Advíncula, que é o lateral direito do Boca, e o Barcos, né? Isso, é um jogador peruano defendendo o clube argentino e um argentino defendendo o clube peruano, né? E o Barcos, ele se tornou, né, o maior artilheiro quarentão da Libertadores, né? Chegou a 5 tentos, né, depois dos 40. Então tá que nem vinho, né? O reserva do Barcos é um jovem, né? Também, que tá surgindo. Um cara novo aí, um tal de Paulo Guerreiro também. E que daí teve também, né, uma polêmica grande na Argentina, porque o Guerreiro ele foi dispensado do Racing pelo Gago, né? Que até então, até ontem, era o treinador do Boca, né? E isso no pré-jogo foi bastante repercutido na Argentina. Também teve o fato do Gorosito, né? O treinador da Aliança Lima, que tem muita identificação com 2 rivais do Boca, né? O River e o São Lourenço. E ele falou, né, em relação à Bombonera, né? Que ele chamou de biribiri, assim, que seria uma conversa fiada, né, que a Bombonera não mete medo em ninguém, provocou, inclusive falando, né, que a Argentina perde a vaga na Copa de 70 para o Peru, na Bombonera, né, e isso foi bastante recordado aí durante a semana, e é uma coisa que até no mundo Boca, né, já se discute, né, que a Bombonera perdeu muito dessa aura, né, que o Bonsa tinha falado, né, ela já não impõe tanto medo assim, né? Não é a primeira eliminação que o Boca sofre jogando nos seus domínios, né? Recentemente perdeu nos pênaltis também para o Corinthians, né? Então não mete mais medo, até por conta da mudança, né? do perfil do torcedor que frequenta, né? Muitos turistas, enfim, né? E eu vi vários vídeos, né, na imprensa peruana mostrando do ponto de vista da torcida do Aliança Lima, assim, e nas penalidades você mal ouvia a torcida do Boca, assim, né? O próprio meio-campista uruguaio, né, da Aliança Lima, o Pablo Lavendeira, meteu mais lenha nessa fogueira aí, dizendo que já teve que bater um pênalti no Monumental de Nunes e sentiu mais pressão do que na Bombonera, né? Então essa discussão também ganhou bastante tração na Argentina. Acho que como todo estádio desse tipo, que é conhecido pelo ambiente hostil, o time precisa ajudar, né? E a gente precisa lembrar que o Boca classificou para a Libertadores suando sangue, né, Matias? Aconteceu na temporada passada, o Boca ficou pendurado assim até o final mesmo, assim, ficou tentando classificar até o final.
E então não é que classificou assim, jogando bem. A temporada 2024 do Boca foi horrorosa, né? O time teve momentos muito ruins em campo, de desempenho muito ruim. Então, acho que também tem um pouco isso, né? Não dá para esperar que a Bombonera sozinha faça isso, né? Tem estádios que são conhecidos pela forma com que impõem, né, o adversário uma dificuldade por várias razões. Vou pegar um exemplo da NFL aqui. O Seattle Seahawks ficou anos sendo um time muito temido de jogar lá em Seattle porque era o estádio mais barulhento da NFL. Só que se o time não ajuda, agora, recentemente o Seattle Seahawks não está mais tão forte nesse momento, não resolve, né? Assim, a torcida pode fazer barulho e tudo mais, mas esse time do Boca tá devendo muito. A gente vai falar do Racing já, né? Você falou do Racing ter, né, dispensado o Guerreiro lá na época do Gago. É diferente do Racing, né? O Racing teve um ano muito bom em 2024 e que talvez se não estivesse na briga da Sul-Americana poderia ter brigado até mais forte no Campeonato Argentino, né? Porque inclusive jogadores, o né? título da Sul-Americana do Racing que garantiu o Boca na pré-Libertadores. O que é uma belíssima ironia, né? Mas é isso, eu acho que o desempenho do Boca é muito ruim, assim. Então acho que mais do que discutir se a Bombonera assusta ou não assusta, acho que o que é perigoso pro Boca é o time ter um desempenho tão fraco, né? Porque se você vai jogar, hoje em dia, se você vai jogar com outras equipes e equipes mais fortes, a gente vai falar existe um momento, por exemplo, de 95, 96, jogar com o Grêmio no Olímpico era um inferno, porque o Grêmio era um time muito forte e o Olímpico tinha toda uma aura, né, que está sendo tentado reconstruir no novo estádio, mas tinha isso. Mas é que o time era muito bom, né? Então, assim, acho sempre que na América do Sul falam muito do Morumbi, né? Mas o Morumbi não ajudou o São Paulo nesses anos horrorosos que o São Paulo vive aí, ou viveu. Então, a mística ajuda se você tiver um time que jogue junto, né? E assim, eu até acho que o Boca fez um mercado interessante, né? Mas é isso, é um trabalho que são jogadores que ainda estão se adaptando, né? Veio o Carlos Palacios, né, que foi destaque do Colo-Colo na Libertadores passada, o já citado Alain Velasco, né, o próprio Ander Herrera, né, jogador experiente aí também, e curioso isso, né, quantos jogadores europeus, né, estão fazendo esse caminho, né, o caminho inverso, né, e bascos, né, o bascos também, basco, né, que é um aspecto curioso. Sim. Mas é isso, né? O próprio Gago não mostrou muita coisa na temporada passada, até por conta dessa eliminação já foi demitido, né? Então agora o Boca vai buscar aí, né, um novo nome, mas é um emprego assim que pouca gente gostaria no momento, né? Porque tá uma verdadeira frigideira ali a Bombonera, então vamos ver aí o que é o restante da temporada do Boca, que até não está muito bem, né, na disputa do Apertura, né, da Liga Profissional, mas também ainda pode se classificar, né? Ele atualmente é o 4º colocado, né, do seu grupo, classificam 8, né? Então vai arrumando a casa até lá. Só para fechar, qual o último bom trabalho de técnico? Porque a gente lembra muito da campanha de 2023 na Libertadores, mas convenhamos que foi aos trancos e barrancos, né? Não é que foi assim um Boca super consistente, foi um Boca que chegou meio tropeçando na final, né? Então eu fico sempre nessa dúvida aí de o trabalho, se a gente compara principalmente com o River, que tem seus tropeços, mas tem uma consistência de trabalho de técnico muito maior, né? Acho que também falta isso. É claro que é um ambiente diferente, mas você precisa ter um técnico que ajude a montar um time, né? O time não nasce sozinho, né? E o nosso ouvinte Marcos Antônio pergunta aqui se o Sérgio Romero saiu do Boca, né? Não, ele está lesionado, inclusive estava presente na Bombonera na terça-feira, né? Visivelmente contrariado ali, né? E
por isso mesmo que o Boca foi buscar o Marquezin no Grêmio, e teve, né, na Copa Argentina no passado o destaque do Leandro Brey, numa disputa de pênaltis contra o Rinácia La Plata, né, naquele jogo inclusive que o Riquelme intercede ali com a torcida, né, que estava ali em confronto com a polícia no estádio Marcelo Bielsa. Mas o Brey também é um jovem goleiro, né, de apenas 22 anos, veio do Los Angeles há 4 anos, enfim, e não pôde fazer muita coisa, né, até porque as cobranças da Aliança foram muito certeiras, né. Acho que não é nem assim que tinha a possibilidade, né, de agarrar uma dessas cobranças. E só queria retomar uma coisa, né, que o Stein falou em relação à Universidade Central, que foi um time bastante competitivo, né, em relação ao Corinthians, pensando também, né, em todas as dificuldades. Mas, enfim, dos confrontos dessa segunda fase preliminar, era o que tinha o maior abismo, assim, né, técnico, financeiro, e o Corinthians flertou em alguns momentos com a eliminação, né? O Corinthians não foi nada bem, né, nesses 180 minutos. Um time bastante limitado, né, que vive aí de alguns lampejos, né? Acho que o Carrillo acabou sendo um dos principais jogadores nesse confronto, mas ficou devendo, né? E agora vai enfrentar o Barcelona, né, que é um clube que nos últimos anos tem dado trabalho para as equipes brasileiras, então tem que abrir o olho, né, se quiser chegar à fase de grupos. Acho que tem um aspecto no primeiro jogo de o time pareceu estar muito tranquilo que o jogo encaminharia para o seu curso que era esperado, que era a vitória do Corinthians, sai o gol, e aí quando toma empate não pareceu muito capaz de fazer o gol. E nesse segundo jogo, quando sai o primeiro gol, acho que é isso, né? Deu a sensação de que, bom, agora vai ser uma sacolada, né? A diferença é muito grande. E tomou o empate em seguida. E como o Stein falou, o que esse time mostrou é um negócio para ficar de olho mesmo, porque não só foi um adversário duríssimo para o Corinthians, como o Corinthians arrancou a vitória meio na unha, né? Nos últimos minutos e num lance. O Yuri Alberto tem sido um grande destaque, né? Depois de ficar muito tempo sendo criticado pela torcida. O ano passado dele já foi bom e agora começa muito bem o ano também. Esses 2 gols dele aí no jogo foram cruciais. O segundo, que foi o terceiro do Corinthians, acaba sendo fundamental. Mas o Corinthians sempre me deu a sensação, nos 2 jogos, que estava esperando que ia sair naturalmente o gol. Porque o time é melhor, estava ali dominando o jogo com a bola, né, com a posse, mas com dificuldade para criar uma chance mais aguda. E essa chance não vinha, né? E aí nos 2 momentos que ficou à frente, que tomou o gol de empate, pareceu surpreendido pelo gol que tomou, né? E ficou meio perdido. Eu achei que o desempenho do Corinthians ficou bem abaixo, em parte também porque me pareceu faltar um senso de urgência, assim. Eu acho que só veio mais no fim do jogo, quando inclusive saiu o terceiro gol. Porque a minha sensação era que o Corinthians estava achando assim, não, vamos jogar que vai sair o gol. Só que não é assim, né? Você precisa criar chances, pressionar. E não tava com a sensação que ia sair o gol, não. Pra ser bem sincero, eu fiquei mais surpreendido com o gol que o Corinthians fez no final do que com os gols de empate ao longo da partida da UCV, porque o Corinthians pareceu muito jogando um amistoso, assim, não tava muito ligado no que era aquele jogo, na dificuldade que já tinha sido o primeiro jogo, né? Porque ficou parecendo que assim, o primeiro jogo foi um grande acaso. E o Corinthians não aprendeu, né? Não aprendeu nem lá fora de casa, na Venezuela, e nem na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Porque depois do primeiro tempo, eu achei que o Corinthians ia voltar elétrico e jogando a vida. E me pareceu assim, não, vamos jogar com calma que vai sair o gol. E quase não sai, né? E Leandro Stein, queria que você comentasse um pouco também sobre a classificação do Bahia, né? Clube que
não disputava a Libertadores há 35 anos e teve uma grande atuação, né, nessa terça-feira diante do Strongest, que é uma das figurinhas carimbadas da competição. É uma classificação bastante tranquila do Bahia, né? Assim, acima da encomenda, pensando até nisso que você falou dos chaveamentos, Matias, o Strongest é um dos times que acho que mais geraria um temor pela tradição continental, pelo fato de atuar na altitude, enfim, por aquilo que poderia complicar ao Bahia, e na verdade não teve problema, né? O jogo de ida, o empate por 1-1, ele já não é o melhor resultado para o Bahia, mesmo em La Paz, pensando que o Strongest teve uma expulsão logo de início, né? Mas o Bahia dominou o confronto, criou muitas chances de gol, sobretudo no primeiro tempo. O segundo tempo, até por questão de desgaste, fica mais equilibrado, né? O Strongest acaba marcando um gol num contra-ataque no fim do primeiro tempo, e aí o Bahia tem que correr atrás do resultado e consegue esse empate, que fora de casa já era um resultado muito bom. E aí dentro de casa, os 3-0 foram muito tranquilos, né? Até pensando que aconteceu outra expulsão, e aí no fim do primeiro tempo, quando o Bahia já estava com 1-0 no placar, mas era um time que o Bahia tinha volume de jogo, tinha criado chances, até demorou para abrir o placar dentro daquilo que conseguia entregar, e aí no segundo tempo arrematou o confronto com essa vitória por 3-0. Então vejo como um resultado bastante animador do Bahia, pensando no que essa animação, né, com volta à competição, a Libertadores depois de tanto tempo, e por aquilo que de fato apresentou em campo. Talvez precise um pouco mais de eficiência, matar o jogo um pouquinho mais rápido por aquilo que foi o confronto, mas no geral acho que uma visão animadora do Bahia, enquanto o Strongest ficou devendo, né? Passou longe de ser o time que a gente se acostuma a ver na Libertadores, mesmo quando não tem necessariamente as melhores peças. Bem, vamos passar aqui pelos demais confrontos, né? Só dando os resultados e pensando aí na terceira fase, né? Santa Fé e Iquique tiveram o placar simétrico, né? No Chile foi vitória de 2-1 para a equipe local, e na Colômbia, né? Inclusive o Santa Fé acabou jogando no Estádio Metropolitano de Techo, né? Não no El Campín. Também vitória por 2-1, e nas penalidades o Iquique venceu pelo mesmo placar, né, 2-1, né? Até fica a curiosidade de que somados Iquique e Santa Fé converteram menos pênaltis do que o Boca. O Nublense empatou com o Boston River em casa, e com isso os uruguaios avançaram e enfrentam o Bahia na próxima fase, né? Barcelona de Guayaquil e El Nacional também empataram em 1-1. O Barcelona havia vencido o primeiro jogo em Quito, né? Teve inclusive um jogador expulso em casa, mas com isso acabou eliminando o compatriota e será o adversário do Corinthians. O Cerro Porteño voltou a vencer o Monagas, né? Já tinha uma goleada na partida de ida, mesmo jogando na Venezuela, e confirmou a vaga, será o adversário do Melgar, que por sua vez voltou a vencer o Tolima, também por 1-0. Então temos um confronto interessante aí, né, entre Melgar e Cerro Porteño. Só lembrando, né, que o Iquique, que será o adversário da Aliança Lima, lembrando que até a Guerra do Pacífico Iquique fazia parte do Peru, né? Então um confronto também bastante acessível aí para a equipe peruana, até pensando nas distâncias, né, podendo levar bastante torcedores para o norte do Chile. Senhores, toda sexta-feira nós temos o Momento KTO, né, nossa patrocinadora desde 2021, já são quase 4 anos aí de parceria, e o pessoal que acompanha o Meio Campo sabe que o Bonsa e o Lobo sempre trazem 3 cotações que eles julgam interessantes, né, para você fazer a sua fezinha na rodada do final de semana. Então, vou começar aqui. Napoli-Inter. Temos jogo aí que vale a liderança do campeonato italiano nesse fim de semana. E eu vou apostar aqui, considerando o quanto a gente já conhece de Antônio Conte e de Simone Inzaghi, que vai ser um jogo de menos de 2,5 gols.
ou seja, você tem que ter até 2 gols para você levar a aposta. Tá pagando 1,68. Considerando como é o Conte e como é o Simone Inzaghi, e que é um jogo decisivo, né? Um jogo importante pro rumo do campeonato italiano, imagino que nenhum dos dois vai abrir muito o jogo. Então vamos ver. Eu imagino que não seja um jogo de muitos gols, mas deve ser um jogo bem interessante. Outro confronto interessante nesse fim de semana, São Paulo e Dortmund, mas aí a vitória do Dortmund está pagando 1,84. O Dortmund é um cravo na ferradura, né? A gente sempre fala isso porque o Dortmund é talvez a equipe menos confiável da Alemanha inteira. Mas enfim, a vitória do Dortmund está pagando bem, vale ficar de olho. E por fim, um confronto também de peso, esse certamente vai valer bastante assistir ao jogo. Atlético de Madrid e Atlético Bilbao. Aqui eu vou apostar no empate. Empate está pagando 3,40. O jogo é no Metropolitano em Madrid, mas é um confronto bem difícil. É um jogo entre 2 times que estão ali no alto da tabela. Então deve ser um jogo difícil, bem interessante e fechado, né? Não, são jogos... Os 2 times têm boas capacidades defensivas, embora... os 2 também tenham mostrado suas qualidades ofensivas recentemente. Então o empate está pagando 3,40. Então vamos lá. Forest Ipswich pela Copa da Inglaterra. Acho que esse jogo é na segunda-feira. Forest deu uma quedinha recentemente, mas vai jogar em casa. É melhor que o Ipswich. Está pagando 1,70 para ganhar esse jogo, né? Só vale a pena também ficar um pouquinho de olho nas escalações, como é um jogo de Copa da Inglaterra. Às vezes pode ser que dê uma rodadinha no time titular. Home Como, eu sugeri apostar contra o Como na rodada passada, não foi bem sucedido, não, o Napoli empatou, mas essa Roma está em uma ótima sequência, né, 10 jogos de invencibilidade pela Série A, e joga em casa, né, então é mais favorito. Então pagando 1,89 para ganhar esse jogo, que eu acho uma cotação bem interessante. E por fim, Frankfurt e Leverkusen, eu acho que 1,60 para acima de 2,5 gols nessa partida, também é uma boa cotação. Bem, sempre lembrando, apostem com responsabilidade. Estamos falando de um entretenimento, não um modo de ganhar a vida, né? Aqui não é uma dica de investimento nem nada. O Bom Seu Lobo não são tipsters, eles estão apenas mostrando aí cotações interessantes, né, para você jogar com aquilo que você pode gastar, né? É sempre esse o lembrete aqui do meio-campo. Bem, passemos aqui por alguns comentários do pessoal que está acompanhando ao vivo. A Cecília Madeira renovou a sua assinatura aqui no nosso grupo de apoiadores. O Leandro Santos manda um boa tarde. O Manuel Vitor manda um salve. Renato Mutiwiti também manda boa tarde. Douglas Sampaio manda um salve. Um abraço para todos e para o sumido Yamin, espero que esteja tudo bem. Está bem sim com o Yamin. O Marcos Antônio disse que acompanha desde a Copa de 2018, aqueles programas pós-rodada do dia, nostalgia. O Kevin Bittencourt disse que começou a ouvir nos tempos do Facebook. O Rodrigo Torrealba também pergunta em relação ao Yamin. O Getro manda boa tarde aos meio-campistas. O Giovanni Lima Montenegro, que também é apoiador, manda boa tarde aqui. Está de molho em pleno carnaval e nem é desculpa para emendar. O Matheus Cremonese manda um salve aos foliões. Semana de Copa do Brasil amarga por aqui. Bom carnaval pra gente. Imagino que seja torcedor do Coxa. Ele que também é apoiador do meio-campo. O Rui Alves manda um boa tarde. O Davi Oliveira diz que baita quarteto inicial do podcast Trivela, assim como o trio Parada Dura atual. Pergunta qual seria a disposição desse meio de campo com Bira, Yamin, Paulo Júnior e Lobo. Acho que seriam o Yamin e o Lobo, dupla de volantes. O Bira de terceiro homem do meio-campo. Né? Ele ia cometer muita falta no meio campo pegando a bola com a mão. Mas o Paulo seria o camisa 10. Bola no Paulo que ele resolve. O Alain Freires manda boa tarde aqui também. O E. Juliano diz que La Aliança é el Hasmerier de América, como diria um camarada. Não peguei a referência, enfim.
O Fabito Moino diz que está feliz com a volta do Futebol Urgente, né? O podcast também que é da década passada, está voltando agora em vídeo para a Central 3. O Jonathan Pereira diz que manda um salve para os Foliões, perguntou aqui se o Thiago volpiou Marquezin. Provocação dele aí. O Francisco Setaro, torcedor do Bahia, aqui escreve BBMP, como são 2h50, não vou falar o significado da sigla. O Charles AP Barbosa diz que está feliz aqui, primeira vez acompanhando ao vivo. O José Sobreira Targino Neto manda um salve para o meio campo, um abraço daqui de João Pessoa para não perder o costume. E o Gabriel Sawaf pergunta se eu irei a Curitiba acompanhar o Guarani de Bagé. Se o jogo for dia 12, eu vou. Dia 5 é impossível, mas estou bem pilhado aí para ver o clube do meu avô na segunda fase da Copa do Brasil. E sobre o Gabriel Sawaf, só fica a recomendação para o Conte Verde, que é um podcast bem legal também sobre futebol de seleções. Essa semana saiu um programa com entrevista com o Vinícius Eutrópio, então fica a recomendação também, que é um material de qualidade para quem quiser conhecer o Conte Verde. Bem, passemos agora também pela Recopa Sul-Americana, no qual o Racing repetiu o placar da ida, né? Venceu o Botafogo por 2-0. E aqui não tem muita discussão, né? A gente vê um trabalho maduro, né, do Gustavo Costas, que manteve boa parte do elenco campeão da Sul-Americana. Ainda foi reforçado pelo Matias Aratio, que abriu o marcador no Engenhão, num golaço. E Botafogo, né, segue muito mal no começo de 2025. Tem mais derrotas do que vitórias. Já é o terceiro título perdido no que vai da temporada, né? Porque além da Recopa já foi eliminado do Campeonato Carioca e também perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo. E um pouco antes, né, da bola rolar ali no Engenho de Dentro, foi anunciado o novo técnico, o português Renato Paiva, que já chega pressionado, né? Eu até acompanhei assim, a repercussão do anúncio do novo treinador e a torcida caiu matando, né? Já não vê muita perspectiva, né? Então, em 2 meses praticamente, né, o Botafogo meio que jogou quase tudo fora do que construiu na temporada passada. O placar 4-0 agregado, ele dimensiona bem o que foi o confronto, né? Assim, o Racing foi superior em Avejaneda, merecendo os 2-0, e o John acaba fazendo defesas bastante importantes. E mesmo nesse jogo, né, no estádio Newton Santos, o Racing de início era melhor, já criava chances para conseguir abrir o placar, pressionava. O Botafogo melhora ali na metade do primeiro tempo e tem aquela defesaça do Gabriel Arias, né? A cabeçada que ele acaba desviando contra o travessão e que é importante também na história do confronto, mas aí no segundo tempo também o Racing volta a ser superior, consegue gol muito rapidamente, e aí é um Botafogo entregue, né? E um Botafogo que paga pelos problemas de planejamento da temporada, né? Pelas saídas de jogadores importantes no esquema de multiclube, né? Enfim, foram transações que foram pertinentes ao John Textor dentro desse sistema de multiclube, até para reforçar o Lyon, para a própria questão das contas do Lyon. Enquanto isso, o Botafogo não trouxe reposições à altura, né, dos jogadores que perdeu, e aí, sobretudo, o Almada e o Luiz Henrique, que eram caras que faziam a diferença, né? Assim, o Botafogo tinha um quarteto muito claro, mesmo que o Arthur tenha chegado, tem a própria questão da adaptação, as dificuldades nesse primeiro momento, e assim, é um Botafogo que corresponde a essas batidas de cabeça na parede, né, da sua gestão ao longo desses primeiros meses do ano, porque não foi um clube que pensou naquilo que foi continuidade da temporada passada, né? Assim, o Botafogo ganhou títulos históricos, teve um ano maravilhoso, teve talvez o melhor ano de sua história, mesmo considerando o tamanho da história do Botafogo, o tamanho dos feitos do passado,
e aí não se pensou em continuidade, né? O Botafogo acaba pagando o preço por isso, enquanto o Racing é exatamente o que o Matias falou, um trabalho muito sólido com o Gustavo Costas, um trabalho que tem até toda essa questão de identificação, né, do treinador, e aí foi bacana a cena depois dele comemorando o título com a regata da Barra, né? Obviamente dá para questionar, mas demonstra a identificação dele. É um time que tem qualidade, tem bons jogadores, e ao trazer o Zaratio ganha também potencial, né? Porque é um cara muito identificado com o clube pela primeira passagem, que no Atlético Mineiro talvez ele não tenha um período tão linear no Atlético Mineiro, mas vamos lembrar que ele foi decisivo também para a conquista do Campeonato Brasileiro em 2021, fez a diferença para o Atlético Mineiro, sobretudo nesse momento, e entregou bastante sobretudo nesse segundo jogo, né, participativo, enfim, ajudou a demarcar essa superioridade do Racing, que com 4-0 também se coloca como um candidato a fazer uma boa campanha na Libertadores, né? E vamos lembrar que o Racing não pega nem semifinal de Libertadores desde 97, né? Quando perdeu para o Sporting Cristal, perdeu para o Cruzeiro na final. Então tem uma lacuna sobre a grandeza do Racing, a grandeza na própria Libertadores, né? O título da Sul-Americana já ajudou a resolver um pouco esse espaçamento entre feitos continentais, pensando que o último título do Racing tinha sido a Supercopa, e agora é um time que demonstra também potencial para chegar longe na Libertadores. Se repetisse uma semifinal já seria algo bastante expressivo, e dos times argentinos acho que o que mais demanda cuidado dos brasileiros na competição. Bem, passemos também pelas Copas Nacionais na Europa, né? E tivemos um dos grandes jogos da temporada até agora, que foi o empate em 4-4 do Barcelona com o Atlético de Madrid. Eu tinha chegado no final da tarde na livraria Barrilete, lá na Bela Vista, inclusive um salve para o Cadu, né? Para quem quiser ir, uma livraria especializada em livros de futebol, vale a visita, fica ali próximo da 9 de julho. E estava 3-2 para o Barcelona. Eu ainda consegui pegar os 3 gols seguintes, né? E inclusive golaço do Atlético, o terceiro, né? Do Llorente. Enfim, um jogo no qual o Atlético abriu o placar muito rapidamente, né? E já ampliou. O Barcelona reagiu, mas enfim, um confronto muito interessante, até pensando assim que pro cholismo, né, não faz muito sentido, né, uma partida com tantos gols assim. O Atlético saiu ganhando muito rápido, né, com o Julián Álvares, que está fazendo uma ótima temporada, realmente se recuperou bem de um começo mais devagar. O Barcelona volta muito no jogo por causa da bola parada, né, e aí então explica um pouco melhor assim como um time do Simeone com 2 gols de vantagem, né, conseguiu levar uma virada que chegou a ser 4-2, né, depois o Lewandowski fez o 4º no segundo tempo, antes do Atlético de Madrid empatar no fim. Acho que é um daqueles jogos de Copa assim que só não segue muitas regras, do que está acontecendo na temporada, de times mais ofensivos, não sei o que. É um jogo um pouquinho fora da curva, né? Só o jogo de ida também, mas eu acho que foi sim, sem dúvida, um dos melhores jogos da temporada. Sim, os problemas defensivos do Barcelona já são bem conhecidos, né? Nessa temporada o time tem momentos que passou raspando de virar um grande problema, e aí eventualmente isso se tornou de fato um problema. Agora, para quem estava assistindo, foi excelente, né? Foi um jogo foi entretenimento demais. E assim, o Rafinha continua jogando muita bola, né? Um jogador muito impressionante, assim como ele se adaptou a fazer a função que foi pedida para ele, jogar mais pela esquerda. Virou um cara super importante para o time em vários aspectos, né? Ele sempre foi um ponta mais driblador, e ele se tornou mais armador com o tempo também, fazendo recomposição como ele sempre fez. Então foi importante.
Cubarsí, apesar dos problemas defensivos do Barcelona, ele é um destaque, é um zagueiro de bastante qualidade, que acho que ajuda muito no estilo de jogo do time. Então isso tem um aspecto ali. O que eu fico pensando é que esse meio campo do Barcelona tem uma questão que é de cobrir muito espaço no campo. Quando você tinha o Sérgio Busquets, ele é um tipo de jogador que ele ocupa muito espaço do campo, né? Porque ele se posiciona de maneira muito inteligente. Eu acho que isso falta um pouco para o Barcelona agora, porque claro que você não substitui Busquets naturalmente, porque ele é um cara muito acima da média e muito único, né? Muito difícil de você criar um outro jogador desse estilo. Mas aí, vendo como o Barcelona tem variado as formações de meio campo, né? O Pedri e o De Jong, eu acho que nenhum deles consegue ter uma leitura de espaço, principalmente no momento defensivo, tão boa assim, né? Para você evitar problemas, né? Essa posição é uma posição importante justamente para você evitar problemas. E aqui, até pegando um paralelo de um outro time que tem esse mesmo problema, mas vive uma temporada muito pior, que é o Manchester City, o problema de substituir o Rodri é isso. Não é a questão só técnica com a bola no pé. É a questão de leitura de espaço para impedir o adversário de ocupar setores-chave do campo, né? E essa leitura é muito importante. Para pegar um jogador mais... que também faz isso de uma maneira muito silenciosa, e muitas vezes a gente exaltou aqui, o Kanté. Kanté faz muito isso, de ocupar esses espaços de uma maneira quase invisível, porque ele não acompanha a bola, né? Ele está sempre de olho nos espaços, como o Makelele fez também lá no passado. Então, esse é um tipo de jogador que para o Barcelona hoje seria muito útil, e o Barcelona não tem, né, um jogador desse tipo, porque o seu tipo de meio campo hoje é outro. E isso acaba tendo uma implicação ali, principalmente para um time que gosta de atuar bastante adiantado, né? Com um time que joga com uma pressão alta. Então precisa ter uma leitura de espaço muito inteligente para você impedir que o adversário aproveite isso da melhor forma, né? Essa é uma questão para o Barcelona, principalmente pensando em jogos como esse, que são jogos contra adversários do mesmo peso, né? E isso, certamente, os adversários na Champions League ficam de olho também, porque é um ponto fraco desse time que é muito forte, né? E, Lobo, no pique, semifinais da Copa Itália definidas, né? Tinham ainda os jogos atrasados, né? Por questão do calendário, mas a Inter acabou despachando a Lazio e tivemos a grande zebra, né? Que o Empoli eliminou a Juventus em Turim na disputa de pênaltis. Essa foi a grande surpresa, né, da rodada da Copa da Itália, porque a Juventus era totalmente favorita, né? A gente está falando de um time que, se fosse o Como, por exemplo, que tem feito uma temporada bastante boa, mostrando boas qualidades ali, acho que o Empoli não entra tanto nesse mesmo balaio, né? A Juventus mostrou mais uma vez problemas. Essa eliminação vai pesar muito, porque você ser eliminado na Copa da Itália nessa fase não seria um grande problema se fosse contra um adversário de peso. Por exemplo, eu acho que não dá para taxar que a campanha da Lazio foi ruim, porque ele pegou a Inter, e pegou a Inter, que é um time muito forte. Acho que faz sentido ali. Agora, para a Juventus cair para o Empoli é realmente muito, muito ruim, e vai deixar uma marca. Eu acho que agora a Juventus vai precisar, no mínimo, manter a posição na Série A para que o Thiago Motta continue no cargo, porque eu não sei como vai ser a avaliação dele ao final, mas se ele não estiver entre os 4 primeiros colocados na Série A, eu diria que a chance dele permanecer na Juventus é muito pequena, para não dizer nenhuma, porque a campanha do resto, né, na Champions League foi eliminado de uma maneira precoce, agora na Copa da Itália pior ainda, e o desempenho já tem sido questionável na Série A há bastante tempo. É um time que mais empata, é um time que não consegue dominar os adversários, mesmo os adversários mais fracos, né, acaba sofrendo muito nos jogos. A Inter conseguiu a vitória contra a Lazio, mas é muito doido isso,
porque um dos melhores em campo, talvez tenha sido o Joseph Martinez, o goleiro da Inter. Fez uma ótima partida, ele é o reserva, tem jogado na Copa e fez uma partida muito boa. A Lazio fez uma partida que poderia ter saído na frente, porque inclusive começou o jogo melhor. Mas a Inter é um time forte, a gente já falou várias vezes, é um time muito experiente, né? Inclusive em idade, e acabou aproveitando ali para fazer os gols e definir. E agora a gente vai ter pelo menos uma surpresa na final, porque uma das semifinais vai ser Empoli contra o Bolonha, e a outra semifinal vai ser o Derby della Madonnina, Milan e Inter, nos dias 1º e 2º de abril. E esse Empoli e Bolonha tem uma rivalidade cruzada aí, né? Porque o Empoli tem um gemeládio muito forte com o Parma, que é da mesma região de Bolonha, ali na Emília-Romana, né? Então tem esse tempero nas arquibancadas. Bonsa, também tivemos alguns jogos, não sei nem se dá para dizer atrasados da Premier League, né? Porque o calendário inglês também vai encavalando, assim, né? A gente muitas vezes perde um pouco a noção de que rodada a gente tá, né? Foi uma rodada mesmo, né? Porque o fim de semana vai ser de FA Cup, né? Então, meio que as Copas dos outros clubes, dos outros países foram no meio de semana, mas na Inglaterra eles fazem Copa do fim de semana. Que eu acho até legal, até para valorizar um pouco a FA Cup, para poder levar a gente no estádio e tal. Então essa rodada foi pro meio de semana. Acho que, assim, a manchete da rodada da Premier League, assim, se tava difícil antes, né, agora ficou mais, porque o Liverpool ganhou do Newcastle, um jogo bem controlado, por 2-0, mais uma assistência do Salah. O Newcastle sem o Isaac, que aprontou muito pouco, e o Arsenal ficou só no 0-0 com o Nottingham Forest, né? Outro jogo que o Mikel Merino jogou como o centroavante. O Arsenal não criou tantas chances assim, só deu uma finalização no alvo. Isso significa que a vantagem do Liverpool aumentou, né? Agora está em 13 pontos, com um jogo a mais para o Liverpool. Então, na prática, meio que 10. E faltam 11 rodadas para o Arsenal e 10 rodadas para o Liverpool, né? Então ficou bem difícil realmente do Arsenal alcançar, mas você tem uma briga bem legal na Premier League pelas vagas na Champions League, né? Porque depois de Liverpool e Arsenal veio o Forest com 48 e até o Aston Villa em 10º com 42, são só 6 pontos de diferença. Então você tem ali 3, 6, 8 times brigando por 3 vagas na Champions League, porque a quinta provavelmente também vai dar, né, por causa das vagas extras dessa nova Champions, uma delas provavelmente vai para a Inglaterra. O Manchester City provavelmente vai estar aí, mesmo aos trancos e barrancos, né, acho que é isso que dá para tirar dessa vitória fora de casa contra o Tottenham. Eles vão dar um jeito de ficar entre os 5 primeiros, então acho que você tem meio ali que uns 7 times brigando por 2 vagas, pode ser o Forest, pode ser o Chelsea, o Bournemouth já esteve melhor, né, o Newcastle está se mantendo ali, o Brighton meio embaixo do radar vai se recuperando, e também o rebaixamento parece bem definido, né? Porque você tem 10 pontos de diferença entre Everton e Wolverhampton. E aí depois você tem o Ipswich a 5 do Wolverhampton. Então o Everton em 16º já tem 15 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Então é muito difícil ver, mesmo para os padrões do Everton, uma derrocada que reabriria a briga contra o rebaixamento. Então provavelmente vai ser os 3 times que subiram, vão cair de volta, talvez o Wolverhampton. Mas eu quis fazer isso porque é um raro momento também que a tabela da Premier League está mais ou menos todo mundo igual em jogo, né? E também porque tem muitas críticas em relação a que essa é uma temporada meio chata da Premier League. E assim, de fato, o título e rebaixamento estão muito bem definidos, mas pelo menos tem uma briga legal por vaga em competições europeias. E Stein, para passar a régua também, destaques aí de Copa da França, Copa da Alemanha e Copa do Brasil. Bom, para destacar as Copas Nacionais, as grandes histórias são aquelas diferentes, né? Assim, aquilo que a gente vê fugindo um pouco da casinha, e na Copa da Alemanha a grande classificação foi a do Arminia Bielefeld, que tem uma passagem recente pela primeira divisão, mas pencou nas últimas temporadas, atualmente figura na 3ª divisão e conseguiu se classificar diante do Werder Bremen. E aí o que é interessante, né? O Arminia Bielefeld tinha pegado uma semifinal de Copa da Alemanha em 2014 e 2015. Naquela campanha eliminou 3 times da
da primeira divisão, entre eles o próprio Werder Bremen. Então repete aí um histórico positivo, né? Repete essa possibilidade militando na terceira divisão. Curiosamente, em 2014 e 2015, o Bielefeld também estava na terceira divisão. Só para destacar, né, os semifinalistas da Copa da Alemanha, além do Bielefeld, são Stuttgart, Leipzig, que passou também, se classificou nessa semana, e o Bayer Leverkusen, que pinta como principal favorito. A Copa da França é aquele ambiente que a gente gosta de surpresas, né? Ainda que o PSG esteja vivo e tenha enfiado um 7-0, tem outros times aí que são candidatos. O adversário do PSG é o Dunkerque, né? Que é um time da segunda divisão, está tentando aí o acesso inédito para a elite e faz essa boa campanha na Copa da França, enquanto a outra semifinal tem duas figurinhas carimbadas aí em títulos antigos, né? O Cannes, que está na quarta divisão, foi campeão da Copa da França em 32, e o Cannes, vale lembrar que teve até um período relevante, sobretudo nos anos 90, ali, quando ajudou a revelar o Zidane, revelou o Vieira. Então é um clube que, embora atualmente na quarta divisão, tem sua tradição. Vai pegar o Stade Reims, que é um time da primeira divisão, mas que é um clube de dimensões históricas e não ganha a Copa da França exatamente desde 58, quando o Stade Reims era uma das bases da seleção francesa que chegou às semifinais da Copa do Mundo e perdeu para o Brasil, e é a base do time que foi 2 vezes finalista da Champions, né? Perdeu para o Real Madrid em 56 e em 59, então tem essa possibilidade de resgate de história. Em outras Copas também vale um destaquezinho para o Tirsense, em Portugal, que pela primeira vez um time da quarta divisão alcança a semifinal da Taça de Portugal, eliminou o Elvas, que era outro time da quarta divisão, e agora vai desafiar o Benfica. E também outro destaque na Copa da Holanda vai para o Go Ahead Eagles, né, que faz uma boa temporada na primeira divisão, é o 7º colocado, mas conseguiu eliminar o PSV, que era o favoritíssimo, ainda mais, não só pelo desempenho que tem tido no campeonato holandês, mas pela própria campanha na Champions, né? Então, o Red Eagles deixa o PSV no caminho, volta à final pela primeira vez desde 65, e vai ser uma final um pouquinho mais alternativa, né? Porque o adversário do Go Ahead Eagles na decisão é o AZ, que levou seu troféu mais recente na Copa da Holanda em 2013. E aí, na Copa do Brasil, assim, resultados... Acho que a primeira coisa que eu queria elogiar na Copa do Brasil, e finalmente eu posso elogiar isso, acabou aquele regulamento tosco que beneficiava com empate o time visitante, com a classificação. Isso não existe, gente. Da classificação por empate com quem tem melhor ranking, não existe. Tem que ser decidido em campo. Teve definições nos pênaltis. Os pênaltis ajudaram muito os mandantes, né, considerando algumas classificações. Entre esses times, acho que o destaque que eu colocaria como principal é o Ceilândia, né, que eliminou o Curitiba nos pênaltis e teve um resultado muito expressivo, pensando, enfim, em diferença dos clubes, pensando na própria questão da vantagem em si, daquilo que muda no regulamento. Outro time que acho que merece um destaque, porque aí são 2 camisas pesadas nesse confronto, é a Tonaluso, que era mandante, conseguiu eliminar o Sampaio Correia, né, 2 clubes de muita tradição local. O Maringá também merece destaque, porque faz boas campanhas recorrentes na Copa do Brasil e conseguiu tirar o Juventude com uma vitória por 1-0. Concórdia de Santa Catarina com a vitória por 2-1 sobre a Ponte Preta, né, outro time com mais possibilidade financeira, enfim, com melhores condições. O Operário de Vargem Grande, que tirou o Sport nos pênaltis, né? Várzea. O Operário... Várzea Grande. Isso, Várzea Grande. Conseguiu tirar o Sport com essa classificação por 4-2. E o América Mineiro, né? Que faz uma boa campanha no Campeonato Mineiro, mas ficou pelo caminho diante do Cascavel, conseguiu uma vitória por 1-0. Então, a Copa do Brasil sempre proporciona boas histórias, e agora com esse fim desse regulamento, né, com essa adição dos pênaltis, melhorou bastante, porque dá uma chance a mais para os mandantes, que são times com condições piores. Tudo bem que o visitante enfrenta muitas vezes uma viagem longa, lida com uma questão de campo, enfim, que não é um campo dos melhores possíveis em tantos casos, mas que se decide em campo, né? E muitas dessas histórias boas foram, enfim, decididas em campo através dos pênaltis. E o Guarani de Bagé, que ganhou de virada do Altos do Piauí e vai jogar contra o Atlético Paranaense dia 13. O Gabriel Sawaf
confirmou aqui, então muito provavelmente estarei presente em Curitiba. Isso pode afetar o podcast, né? Porque depende da hora que eu volto. Então peço a paciência e colaboração dos meus colegas. Mas é isso. Também tivemos zebra na Copa da Argentina, uma só por enquanto, né? O Excursionistas da 3ª divisão eliminou o Godoy Cruz da 1ª por 1-0. E falando, né, no calendário do podcast, só lembrando que na segunda-feira que vem não teremos podcast, já que somos filhos da folia também, merecemos no mínimo o descanso, né? Mas se a gente quiser também curtir aí um bloco, enfim, qualquer coisa, estamos no nosso direito. Então a gente volta sexta-feira que vem a partir das 14 horas ao vivo e para a eternidade em podcast no feed do Meio Campo. Então assine, assim como a newsletter, né, que toda sexta-feira Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein trazem textos parrudos aí sobre o que está acontecendo ao redor do planeta Bola. É isso, voltamos semana que vem. Hasta!